Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui pra falar de Silêncio, a nova série espanhola da Netflix, minissérie, estrelada pelo Aaron Piper. Só queria já pedir desculpa caso vocês escutem algum barulho de martelo, algum barulho de furadeira, porque assim, eu estou com vizinhos fazendo reformas e eu não tenho como gravar esse vídeo em outro momento. Então, talvez a gente tenha uma trilha sonora em algum momento. Eu espero que o microfone não capte, mas captar vocês já estão avisados. Bom, série espanhola da Netflix, a gente já sabe que vem doideira por aí. Tiveram algumas recentes que eu não gostei tanto, tipo aquela Apaixonados Outra Vez, mas Silêncio tinha outra premissa, né? Uma premissa de que um jovem, ele é preso depois de os seus pais terem caído pela sacada, né? E assim, tudo dava a entender, né, na história que esse jovem, ele havia, né, cometido um crime contra os pais dele, né? Que ele tinha jogado os pais dele da sacada. E ele fica preso no centro de detenção e tudo mais. E a história se passa no momento que ele foi libertado, né? Porque ele estava no centro de detenção para jovens. Então ele não tem uma pena como uma pessoa adulta, né? E aí a gente acompanha a história dele desde o momento que ele é liberado ali desse centro de detenção, de reformatório, enfim, né? E nós vemos que está sendo feito um projeto de uma pesquisa ali, um estudo científico em cima dele, onde ele está sendo observado 24 horas por dia, né? Várias câmeras são instaladas na casa dele e tudo mais, então ele está sendo o tempo todo observado a fins de estudos psiquiátricos. Até porque esse jovem, ele nunca falava, né? O nome da série é Silêncio porque ele não falava com as autoridades, né? Ele nunca contou a versão dele, ele nunca confirmou ou negou a versão que foi dada da história. Então, esse jovem era tido como, assim, uma pessoa silenciosa, né? Porque ele não falava nada. Bom, eu comecei assistindo a minissérie achando que ia ser uma pegada meio paciente silenciosa, assim, que realmente ele não ia falar durante a série inteira. Daí eu já tava, nossa, Aaron Piper, hein? Atorzão, vai atuar a série inteira sem falar. Mas daí ele fala no primeiro episódio, né? Daí minhas expectativas foram um pouco pelo ralo. Mas, assim, isso não diminui o fato de que o Aaron Piper, de fato, atuou muito bem na série, tá? Inclusive, Elite, pra mim, diminuiu muito o Aaron Piper como ator, não no sentido de o Ander ser um personagem ruim, ou de Elite ser uma mancha na carreira de alguém, mas no sentido de que o Ander aparecia tão pouco, principalmente depois da primeira temporada. Eu senti que o Aaron Piper tava ali quase fazendo um personagem, assim, quase figurante, assim. O Ander aparecia pouco na história, e ele é um ótimo ator, ele poderia aparecer muito mais, né? Então, fico feliz que ele esteja pegando papéis aí de protagonistas. Sobre essa minissérie, ela vai construindo um clima de tensão porque a gente o tempo inteiro fica mudando de lado com relação ao que a gente acredita, sabe? Tem momentos que a gente fica, cara, não é possível que ele tenha feito isso. E tem momentos que a gente fica, cara, com certeza ele fez isso. Então, o tempo todo, a série brinca com o espectador no sentido de jogar várias visões diferentes acerca das situações e de acontecimentos e coloca o protagonista, que é o Sérgio, né? Que é o personagem que o Aaron Piper interpreta. Coloca o Sérgio em vários momentos, tanto como o mocinho quanto como o vilão. Então, nós, como público, ficamos o tempo todo, cara, será que sim, será que não? Então nós vamos tentando entender o que tá acontecendo com esse personagem. Eu vou falar com spoilers sobre o que acontece aí na série, porque basicamente, né, a sinopse eu já dei pra vocês. Se vocês têm curiosidade de assistir, assiste lá e volta aqui. Bom, conforme a trama vai andando, nós vamos entendendo melhor, assim, o posicionamento e as atitudes do Sérgio. Nós compreendemos que ele é um jovem super inteligente e tudo mais, mas que os pais dele agiam com ele de uma forma meio estranha. Inicialmente nós somos apresentados a situação de que eles faziam algum tipo de experimento com ele, né? Eles usavam um medicamento experimental nele pra, teoricamente, controlar uma raiva que ele tinha ali dentro dele. Só que uma coisa interessante sobre essa minissérie é que ela não foca só no Sérgio, e sim nas pessoas que o Sérgio afeta, né, ao longo ali dessa saída dele da prisão. Nós temos a Ana, que é a líder da pesquisa ali, que aos poucos ela vai se vendo no Sérgio, porque ela, principalmente quando ela descobre que o Sérgio tomava uma medicação e tudo mais, ela começa a ver que, nossa, o Sérgio sofria maus tratos dos pais, não sei o quê. Então ela começa a identificar, porque ela viveu isso na adolescência dela, né? Ela não se sentia conectada com os pais, ela não foi bem tratada pelos pais. Então ela começou a se ver nele, começou a ver ele como um personagem indefeso, e é nesse momento que nós, como público, também começamos a enxergar ele como um personagem indefeso. Normalmente, nós, como público, vemos o Sérgio quase que pelos olhos da Ana, assim, né? A gente tem mais a visão do personagem através dela. Então, o momento que ela sente empatia por ele, a gente sente empatia por ele. No momento que ela tem raiva dele, a gente sente raiva dele. Mas aí tem outros personagens também envolvidos, como, por exemplo, a Marta, que é uma fã dele, né, da época da cadeia, que ela é meio apaixonada por ele. Enfim, a gente já viu muito
disso acontece ao redor do mundo inteiro, onde criminosos têm admiradores, assim, os serial killers tinham muitos, inclusive, tem muitos, né, porque existem serial killers até hoje. Ted Bundy nem se fala, recebia toneladas de carta na cadeia. Mas aí o Sérgio meio que usava ali a Marta pra ele conseguir mais informações, pra ir atrás da irmã dele, porque tudo que importava pro Sérgio era a irmã dele, né, nessa trama. Enquanto a gente acompanha as pessoas orbitando na vida do Sérgio, a vida do Sérgio tá focada em conviver com a irmã dele, em encontrar a irmã dele. E aí, essa Marta, ela tinha um noivo que é interpretado pelo Mano Rios fazendo aí um papel, né, ali, né, existindo. É muito engraçado as cenas onde o Mano Rios e o Aaron Piper contracenam, né, porque eles faziam meio que um casal em Elite ali em um momento, né, eles foram um semi-casal ali em Elite. Então, interessante, né, ver eles ali novamente contracenando, né, basicamente a Netflix da Espanha é uma grande panela, né, os atores vivem repetindo ali, né, o cast, os elencos, enfim. E também a gente tem a trama, né, da parte corrupta, né, porque não seria uma série espanhola sem dizer que a polícia é corrupta. Gente, eu diariamente me pergunto se é esse rolê todo aí com a polícia espanhola, porque sempre que tem série espanhola você pode ter certeza que vai ter algum policial que é corrupto que vai fazer alguma coisa. Mas enfim, de um modo geral, é uma trama psicológica ali, né, que ela vai se alongando ali por esses 6 episódios de 45 minutos cada um, e a série brinca com isso, de jogar o espectador o tempo todo pra achar que ele é culpado, pra achar que ele é inocente, pra achar que ele é culpado e que ele é inocente. Só que a gente vai chegando na reta final da série e a gente vai pensando, cara, ele é inocente. Ele é inocente, ele é um coitado, ele só quer ficar com a irmã dele, ele fez tudo pra proteger a irmã dele, daí a gente fica do lado dele, o Aaron Piper faz aquela cara de cachorro sem dono e a gente acredita nele, a gente compra a história dele, e ainda mais com a Ana defendendo ele. Aí chega um momento que a Ana tá se vendo tanto nele que ela tá apaixonada por ele, assim, ela vê uma alma gêmea ali nele, até porque as coisas que nos são apresentadas ao longo da trama dá muito a entender de que ele é uma vítima, né, porque, tipo, tem aquele quarto secreto ali atrás do quarto dele, onde ele é observado, né, ele era observado pela mãe e tal. Então, assim, a história, ela vai se desenhando pra você ter muita pena dele, você pensar, meu Deus, coitado. Até que ele finalmente reencontra a irmã dele, né, que é a Noah. A gente já havia descoberto 1 ou 2 episódios antes que a Ana havia adotado essa adolescente, e ela havia adotado ainda quando era criança, né, porque foi na época que o crime foi cometido. Ela havia adotado porque ela sabia da história, ela convenceu o marido dela de adotar a Noah porque ela estava interessada em saber mais sobre o Sérgio, inclusive ela se correspondia com ele, quer dizer, ela mandava cartas pra ele na cadeia e ele não respondia a ela mandava com outro nome e tudo mais. Então, assim, ela tinha essa fissura ali por ele, querer entender melhor a história dele, estudar ele, enfim, mas de uma forma que ela chegou a trazer pra vida dela, né, adotando a Noah. E nós temos, finalmente, a cena final, né, onde ele... A cena final, não, metade do final do último capítulo ali, onde a Noah reencontra o irmão dela, e ele já tinha falado, né, antes da Noah reencontrar, a versão dele da história. E aí a Noah chega e conta o que realmente aconteceu. E agora eu vou falar sobre o final, sobre quem caiu e o crime, e enfim. Só não esquece de se inscrever embaixo se você é novo por aqui e de me acompanhar nas redes sociais, porque o meu trabalho é bem legal por lá. Eu falo de moda no Insta, no TikTok, acho que vocês vão gostar. Eu vou ser bem sincera com vocês. O personagem Sérgio, ele foi criado de uma forma com que pode ser que ele realmente acredite que ele não cometeu o crime de ter matado os pais. Porque sim, né, a Noah fala como que aconteceu, o que realmente aconteceu e que foi o Sérgio que jogou os pais pela sacada. Mas as coisas na mente do Sérgio são tão distorcidas que ele pode ter falado pra ele tantas vezes que não foi ele que cometeu o crime, que ele acredita que não foi ele que cometeu o crime, apesar dele ter cometido. Gente, não estou falando que ele não cometeu, ele cometeu, ponto. Ele é o criminoso, ele matou os pais dele. Mas existe a possibilidade de ele não ter só inventado a história ali no apartamento pra eles, vou me safar, vou falar isso. Cara, a cabeça dele era tão torta, com tantas coisas assim, distorcidas e tudo mais, que existe a grande possibilidade dele verdadeiramente acreditar que ele não era o culpado, de ele achar que o que aconteceu foi a visão que ele narrou. Inclusive, isso acontece muito, né, na vida real, das pessoas, como diz aquele ditado, né, você mente tantas vezes que a mentira se torna meia verdade. Então, assim, ele talvez acreditava tanto que não tinha sido ele, ou talvez ele até tinha tido um apagão naquele momento que aquilo aconteceu, sabe? Porque a Ana, ela insiste muito que o Sérgio não é um psicopata, porque ele sente empatia, principalmente pela irmã dele. Então, existe a possibilidade dele ter algum tipo de transtorno de personalidade, alguma coisa assim. Então, talvez ele até tenha tido um blackout desse momento que aconteceu. Então, na cabeça dele, ele fala pra ele mesmo que não foi ele. E ele acredita que não foi ele. Então, muito provavelmente, pra ele, na cabeça dele, aconteceu o que ele acha que aconteceu. Ele descobriu que ele não tinha sido a vítima e descobriu que ele realmente tinha matado os pais quando a Noah chegou ali e contou
né, o que realmente aconteceu. E aí a gente tem, né, essa cena final, muito polêmica, de meu Deus, o que aconteceu? Quem caiu pela sacada? E a série faz de propósito isso, né, de deixar essa ambiguidade pra ir da interpretação de cada pessoa do que ela quer acreditar da história. Então, assim, se o Sérgio caiu pela sacada, é porque a Ana viu que, na verdade, ele era uma pessoa ruim, porque ele fez as coisas e se colocava como vítima da história, e aí ela foi e empurrou o Sérgio. Ou ainda, o Sérgio se jogou porque ele viu que ele não ia ficar com a irmã dele, que era a única coisa que ele queria e que interessava a ele. Então, ele se joga. Numa versão possível onde a Ana teria caído pela sacada, eu não vejo ela se jogando. Eu veria só o Sérgio empurrando ela, né? Porque, de alguma forma, ele pode, de repente, culpar a Ana por ele não poder ficar com a Noah, ou ele continua sendo a mesma pessoa, enfim. Eu, particularmente, acho que o final mais interessante seria se a Ana tivesse empurrado o Sérgio, depois dela ver tudo que aconteceu e ver que ele não era uma boa pessoa e ela empurra ele. Eu acho um final mais provável, um final onde ele se joga, né, ali. Só que, pro sentido da história, da vilania dele, da personalidade dele, da psique dele, faria muito sentido ele empurrar a Ana. Eu pausei 300 vezes o negócio. Assim, eu vou ser sincera, parece que a pessoa tava com uma calça clara, que era a roupa que a Ana tava usando. Mas assim, é muito rápido, é um negócio meio confuso, você não sabe onde é que tá a cabeça do boneco, né? Porque ele joga um boneco pra fazer a cena. Você não sabe onde tá a cabeça do boneco, você não sabe onde tá a perna do boneco, então assim, fica muito difícil de você identificar alguma coisa, né? E os dois ficam exatamente na mesma posição, lá em cima e tal. Se você quer acreditar que o Sérgio, na verdade, é uma pessoa que se arrepende, que tem a sua inocência dentro dele de alguma maneira, você pode acreditar que o Sérgio se jogou ou que a Ana empurrou ele. Se você acredita que o Sérgio é pura maldade, é o cruel, fez tudo intencionalmente e friamente calculado, você acredita aí que o Sérgio empurrou a Ana. Eu acho que a minha versão favorita seria a Ana empurrar o Sérgio, mas daí isso é uma versão minha, né? A versão que eu gostaria que fosse a final, e essa eu acho que é a que eu prefiro acreditar que aconteceu. Mas se você preferir acreditar que o Sérgio se jogou porque ele não pode ficar com a irmã, ou que o Sérgio empurrou a Ana porque ele culpa ela por ele não poder ficar com a irmã e coisas do tipo, você pode acreditar também, né? Porque essa é a ideia da série, gente. Ninguém vai responder pra você, olha, 100% certeza foi tal coisa que aconteceu, tá? Se alguém disser isso, essa pessoa tá mentindo. A menos que seja o criador da série, que ele chegue e fale, olha, gente, quem caiu foi tal pessoa por tal circunstância. Aí, beleza. Se o criador da série falar quem caiu, aí o criador da série tá contando o final da história pra vocês. Mas, sei lá, algum criador de conteúdo, algum blogueiro, algum crítico de cinema, qualquer coisa, fala, olha, fulano que caiu com 100% de certeza, essa pessoa está mentindo, porque não tem como você saber com 100% de certeza, porque essa é a intenção da história. A intenção da história é você tirar a sua própria conclusão do que você quer acreditar. Se você quer acreditar que ele é 100% culpado, se você quer acreditar que ele tem alguma questão de algum distúrbio de personalidade, alguma coisa assim, que ele não era 100% culpado, que ele tinha apagões e tudo mais, você pode acreditar também que ele foi jogado, que ele se jogou, enfim. Então, você que acredita na consciência entre inocência e culpabilidade do Sérgio, e é você que acredita, você que diz se ele caiu, se jogou ou se ele empurrou a Ana de alguma forma. É uma vibe meio Captutra eu, não Bentinho. Então, assim, vai da sua interpretação e do que você quer acreditar dos personagens. Bom, gente, é isso. Silêncio não é uma série incrível, não é uma série assim, nossa, que eu vou lembrar pro resto da minha vida sobre ela, mas é uma série que me trouxe entretenimento, eu achei interessante. Eu gosto de thrillers espanhóis. Pra mim, a Espanha acerta muito sempre que ela traz thrillers, são sempre muito bons. Bom, eu sou muito fã de séries espanholas de modo geral, então fiquei feliz em ter mais uma produção aí. O Aaron Piper tava muito, muito bem no papel dele. E eu gostei como as tramas se entrelaçaram e tudo mais, achei interessante. E pra você ver, né, como uma pessoa pode abalar várias ao redor dela, né? Porque todo mundo foi meio que caindo em efeito dominó por causa dele. E às vezes ele nem fazia nada, mas acabava atingindo alguém por causa de alguma coisa. E mais uma vez, a série colocou a polícia espanhola como, assim, uma polícia que encontra qualquer motivo pra culpar os outros e não ir atrás da verdade, de fato, né? Enfim. É isso aí, gente. Comentem embaixo o que vocês acharam, qual final que vocês preferem, se vocês preferem achar
achar que o Sérgio caiu ou pulou, quer dizer, foi empurrado ou pulou, ou se vocês preferem que a Ana tenha sido empurrada, enfim. Quer dizer, ainda tem a possibilidade da Ana ter se atirado, porque ela chegou à conclusão de que nada do que ela acreditava era real e dela foi lá e se jogou, entendeu? A gente tem 4 possibilidades. 2 empurrões e 2 pessoas pulando, né? Cada uma com um motivo aí, que tem as suas pertinências, as suas justificativas. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima.